Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A batalha mais decisiva pela sua prosperidade não é travada na agitação do dia, mas nas horas silenciosas da noite. Passamos os dias correndo, buscando soluções externas e esquecemos que o verdadeiro trabalho de alinhamento e construção acontece quando o mundo se cala. E se eu te dissesse que os pensamentos que você permite em sua mente antes de adormecer são mais determinantes para o seu futuro do que qualquer esforço frenético que você faça sobre a luz do sol? Parece contraintuitivo, eu sei, mas a chave para desbloquear um novo nível de clareza, disciplina e propósito não está em fazer mais, mas em semear melhor no terreno fértil da sua mente noturna. Permaneça comigo, porque o raciocínio que amarra tudo isso só se completa no final, e você não vai querer perder o ponto que une o silêncio da noite à manifestação dos seus maiores desejos. A vida moderna nos ensina a buscar o barulho, a validação externa, a pressa incessante, mas a sabedoria antiga, e a Bíblia nos mostra isso com clareza, aponta para um caminho diferente, o do silêncio guardado. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, nos convida a entrar em nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto com o Pai. Essa não é apenas uma instrução religiosa, é um princípio universal de poder e proteção. O segredo protege a semente do milagre. Pense comigo, quando você planta uma semente, você a expõe ao sol e ao vento imediatamente? Não. Você a cobre, a protege cuidadosamente e permite que ela crie raízes profundas no escuro, no silêncio da terra. Só depois, quando está forte e resiliente, ela rompe o solo e se mostra ao mundo em toda a sua glória. Este é o ciclo natural da criação, replicado em sua vida. Napoleão Hill, um autor que estudou profundamente os princípios do sucesso e da realização pessoal, falava sobre a importância vital de proteger o desejo ardente. Ele entendia que uma ideia, um objetivo, um sonho é incrivelmente frágil em seus estágios iniciais. Se você a expõe cedo demais a mentes céticas, a opiniões alheias carregadas de negatividade, a ventos frios de desânimo e descrença, essa chama pode se apagar antes mesmo de ganhar a força necessária para se manifestar. O que você semeia hoje à noite, em silêncio e com intenção, começa a criar raízes profundas enquanto seu corpo descansa. É um processo invisível aos olhos, mas profundamente transformador para a sua realidade. O silêncio, portanto, não é um esconderijo de medo ou inação. É uma estufa de propósito. É o lugar sagrado onde a convicção se alimenta e se fortalece, noite após noite, com as imagens e palavras certas que você escolhe nutrir. É a sua mente trabalhando a seu favor, mesmo quando você não está conscientemente ativo. Pergunte a si mesmo agora, com a mais pura honestidade: o que você tem contado a pessoas que, talvez sem intenção, não têm a estrutura emocional ou espiritual para sustentar a sua fé, o seu sonho mais profundo? O que você tem alimentado em sua mente todas as noites antes de se entregar ao sono? Se você confia mais nas opiniões voláteis do dia a dia do que na voz serena que fala em seu interior à noite, sua colheita futura fica perigosamente vulnerável. A Bíblia, em Provérbios 18, 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Se a sua palavra é uma semente poderosa, não a lance em qualquer solo despreparado. Guardar é honrar. É proteger o que é sagrado e essencial para seu crescimento. É um ato de sabedoria e autoproteção. Prática para esta noite. Antes de adormecer, leve a mão ao coração e diga com serenidade 3 vezes, sentindo cada palavra ressoar em seu ser: eu consagro meu silêncio a Deus e protejo a semente do meu propósito. Em seguida, visualize uma porta fechando suavemente do lado de dentro. Imagine-se nesse espaço íntimo onde estão apenas você e Deus. Do lado de fora, deixe as opiniões alheias, a pressa do mundo e as comparações vazias. Sinta a paz profunda desse lugar secreto,
um santuário interior. Permaneça ali por alguns instantes, respirando de forma tranquila e consciente. Se pensamentos vierem, responda a eles em silêncio, com firmeza e gentileza. Estou guardado. Estou protegido. Estou em paz. Agora escolha uma única intenção para esta temporada da sua vida. Não duas, não 10. Apenas uma, clara, poderosa e específica. Nomeie-a em poucas palavras dentro de você, sem a necessidade de falar em voz alta. Napoleon Hill já falava que a clareza do objetivo é o que dá direção precisa ao subconsciente. Quando você define com exatidão o que deseja, o seu interior começa a organizar caminhos e recursos para a manifestação. Não conte a ninguém sobre essa intenção. Apenas escreva-a em seu caderno, feche a página com reverência. Deite-se e deixe que as próximas palavras te conduzam a um sono reparador e intencional, onde seu propósito é cultivado. Se este nível de reflexão profunda e prática faz sentido para você, se ressoa com a sua busca por algo mais, considere deixar seu apoio. É a forma mais genuína de sabermos que este conteúdo deve continuar a ser produzido e compartilhado, alcançando mais corações que buscam essa mesma profundidade e transformação. Existe um portal silencioso e poderoso que se abre naturalmente quando os olhos pesam e a mente começa a relaxar. Nesse instante mágico, entre a vigília e o sono, as palavras penetram mais fundo na sua essência e as imagens que você escolhe guardar se tornam mapas claros para o amanhã que você deseja construir. A Bíblia diz no Salmo 16, versículo 7, «Bendirei ao Senhor que me aconselha, até de noite o meu coração me ensina». A noite, portanto, é um período de instrução divina, onde o coração ensina verdades profundas e revela insights. Se você oferece a ele medo e ansiedade, ele repetirá a lição do medo, reforçando padrões negativos e limitantes. Mas se você oferece promessas de Deus e direção clara, ele gravará caminhos de paz e prosperidade, abrindo novas perspectivas. Aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar, como Napoleon Hill nos lembra em seus ensinamentos atemporais. Quando você adormece ouvindo verdades alinhadas a Deus, você planta crença sólida e inabalável na terra macia e receptiva da sua alma, preparando-a para a colheita. O que você ouve e permite em sua mente ao dormir molda profundamente sua disposição ao acordar, e a sua disposição, por sua vez, governa suas decisões, suas conversas e as oportunidades que você percebe e atrai para a sua vida. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos convida a ser transformados pela renovação da nossa mente, e a noite é um altar sagrado para essa renovação contínua. Ouvir promessas, orações e afirmações durante o sono não é mágica infantil ou superstição vazia, é fidelidade diária a um processo de autotransformação e alinhamento espiritual. É você dizendo ao seu interior com convicção e autoridade: eu escolho a voz certa para me acompanhar enquanto descanso, a voz que edifica e direciona. É você entregando a sua noite ao pastor que acalma tempestades e guia seus passos com sabedoria. Antes de dormir, muitas pessoas alimentam a mente com comparações destrutivas, notícias que ferem a alma, discussões antigas e ressentimentos que pesam. Depois se perguntam por que acordam cansadas, sem ânimo e sem foco para o dia que se inicia. Pergunte a si mesmo com amor e honestidade brutal: o que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Se a sua cabeça é uma casa preciosa, que tipo de som você tem deixado tocar na sala principal, no seu subconsciente? Em Provérbios, capítulo 23, está escrito: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Essa é uma verdade profunda e inegável. O que você repete e visualiza no escuro constrói, tijolo por tijolo, quem você é à luz do dia, moldando sua realidade.
Gostaria de ler sua percepção sincera sobre este ponto nos comentários. Muitas vezes, a clareza mais profunda e os maiores insights nascem do ato simples e poderoso de escrever o que sentimos e pensamos, organizando as ideias em palavras e externalizando-as. Napoleon Hill dizia que o desejo definido precisa ser nutrido por repetição organizada e constante. Ouça ao dormir como quem rega um jardim precioso e fértil. Escolha frases simples, claras, encharcadas de fé e propósito. Por exemplo, hoje eu descanso no cuidado de Deus e acordo com direção. Minha mente é clara, meu coração é firme, minha provisão está a caminho. Evite frases longas e confusas que exigem esforço mental e podem dispersar a atenção. À noite, pede poucas palavras com muito sentido e impacto, que se fixem no subconsciente. Não conte a ninguém sobre suas práticas noturnas. Apenas deite e permita que o silêncio e a palavra façam o trabalho invisível e poderoso em seu interior, transformando-o de dentro para fora. Prática guiada para esta noite. Deite com a coluna confortável e respire suavemente, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões. Inspire contando até 4. Segure um instante. Solte vagarosamente, permitindo que a tensão se dissipe completamente de seu corpo. Em seguida, repita em voz serena, quase um sussurro interior, 3 vezes. Eu descanso em Deus e Ele alinha o meu amanhã. Agora, imagine um caminho à sua frente, iluminado por uma luz doce e acolhedora. Essa luz não ofusca, ela orienta e conforta, mostrando o próximo passo. Dê alguns passos nesse caminho imaginário e veja no horizonte um símbolo claro da sua promessa. Pode ser uma chave que abre novas portas, uma porta que se revela, um contrato assinado que representa sua vitória, ou um abraço de reconciliação que cura feridas. Não force a imagem, apenas permita que ela surja naturalmente em sua mente, vinda do seu interior. Diga para si, com convicção e fé, eu recebo. Deixe essa imagem pairar suavemente enquanto você mergulha no sono profundo e restaurador, sabendo que ela está sendo gravada em seu subconsciente. Quando a noite cai, sua mente se torna um terreno úmido e fértil, pronto para receber sementes de transformação e crescimento. É por isso que pequenas palavras, repetidas com intenção antes de dormir, podem criar florestas inteiras de resultados em sua vida. Jesus falou sobre o semeador que saiu a semear e que a semente produz segundo o tipo do solo. O seu coração à noite é esse solo precioso e receptivo. Se há pedras de ressentimento, é hora de arrancá-las com perdão. Se há espinhos de ansiedade e preocupação, é preciso retirá-los com confiança. Se há terra boa de fé e gratidão, é o momento de prepará-la para a semeadura abundante. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Porque o que entra no escuro germina silenciosamente e aparece no dia como fruto visível de suas escolhas e intenções. Napoleon Hill já nos ensinava que o subconsciente trabalha incansavelmente, dia e noite, e aceita como verdade aquilo que você entrega com emoção genuína e repetição consistente. Esta é uma lei universal. É por isso que as últimas imagens do dia e as primeiras da manhã são como moldes poderosos para a sua realidade. Se você escolhe um molde de escassez, de limitação, o gesso do seu amanhã toma essa forma indesejada e restritiva. Mas se você escolhe um molde de abundância, de propósito alinhado a Deus, o seu dia se derrama naturalmente nessa direção de bênçãos e oportunidades. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, como pensamos em nosso coração, assim somos. Isso significa que a noite é a oficina sagrada, o laboratório divino, onde você define o formato da sua identidade e do seu destino para o dia seguinte.
Observe o que acontece quando você adormece assistindo discussões acaloradas, notícias que ferem a alma ou se comparando exaustivamente com outras pessoas. Sua mente tenta processar ruídos de informações que não constroem nada de positivo, apenas geram desgaste. Por outro lado, quando você deita com a palavra de Deus, com oração sincera e afirmações alinhadas ao seu propósito, o coração encontra uma trilha clara e caminha nela enquanto você descansa profundamente, sendo guiado. Prática de cultivo interior para esta noite. Deite confortavelmente e leve toda a sua atenção à respiração. Inspire contando até 4. Segure 2. Solte contando até 6, sentindo a leveza e a paz. Com cada exalação, imagine que sua mente se torna um campo arado, fértil e pronto para receber as melhores sementes. Agora, visualize você mesmo caminhando por esse campo com uma pequena bolsa de sementes luminosas. Cada semente é uma palavra de poder e verdade. Diga pausadamente dentro de si, com convicção, 3 vezes: eu sou guiado por Deus, meu caminho prospera. Repita mais 3 vezes: eu durmo em paz e acordo em direção. E mais 3 vezes: eu aceito ideias divinas e oportunidades corretas. Veja essas palavras caindo em sulcos bem preparados e sendo cobertas por uma leve chuva de luz dourada. Não conte a ninguém sobre essa imagem sagrada. Deixe que ela trabalhe em silêncio, gerando frutos abundantes em sua vida. Se pensamentos intrusivos surgirem, responda a eles com a autoridade da Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Volte ao campo da sua mente. Perceba que a ansiedade tenta se sentar no banco do motorista apenas à noite, quando você está mais vulnerável. Mas você tem autoridade para dizer em voz serena e firme: agora meu campo é guardado e protegido por Deus. Sinta como essa frase reorganiza a sua postura interna, como se uma cerca de paz inabalável fosse construída ao redor da semente do seu propósito, mantendo-a segura. Existe uma lei divina operando incessantemente em silêncio enquanto você dorme. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Essa não é uma ameaça divina, mas uma instrução de amor e sabedoria para a vida. Se você semeia palavras de confiança, de fé e de gratidão, colhe direção clara e paz interior. Se semeia reclamação, crítica e pessimismo, colhe peso e estagnação. À noite, suas palavras e pensamentos descem ao solo fértil do coração e se tornam raízes invisíveis, que no dia seguinte empurram a vida para um lado ou para o outro. Jesus falou da semente que cai em boa terra e dá fruto a 30, 60 e 100 por um. O seu coração guardado no lugar secreto é essa boa terra, preparada para a abundância. O silêncio não é omissão ou passividade, é uma cerca protetora para que pássaros de opinião e distrações não roubem o que Deus plantou em você. Napoleon Hill, com sua visão profunda sobre a autossugestão, nos lembra que ela é o veículo poderoso pelo qual ideias se tornam convicções inabaláveis e convicções, por sua vez, se tornam realidades tangíveis. O que você repete com emoção genuína, a sua mente subconsciente aceita como um plano de trabalho a ser executado. Palavras são sementes, emoções são a água que as nutre, e a repetição é o sol que as faz crescer. Se você rega a mesma semente com fé e persistência por noites consecutivas, ela não tem opção senão brotar e florescer, manifestando-se em sua vida. Por isso, escolhemos poucas frases claras e impregnadas de fé, como quem planta mudas fortes e saudáveis, em vez de espalhar poeira ao vento. Defina com clareza o que quer colher e semeie apenas nessa direção. Não conte a ninguém enquanto a muda ainda está frágil e em crescimento.
proteja-a com zelo e paciência. A Bíblia também diz em Gênesis que haverá sementeira e colheita, frio e calor, dia e noite. Isso significa que a vida é feita de ciclos naturais e inevitáveis. Há noites de plantar com esperança, manhãs de cuidar com diligência e tempos de esperar com paciência e fé. Quem desiste no silêncio, na fase de gestação, arranca a semente com as próprias mãos, impedindo a colheita e o fruto. Chegamos ao ponto onde o silêncio da noite revela seu propósito mais profundo. Não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado para a colheita silenciosa. Cada semente de intenção, cada palavra de fé murmurada antes do sono, cada visualização de um futuro alinhado a Deus, encontra neste terreno fértil a condição ideal para germinar. Napoleon Hill, com sua sabedoria sobre a mente, nos ensinou que a persistência mansa e focada é a ponte entre o desejo e a realidade. Não se trata de força bruta, mas de uma constância suave que molda o subconsciente, transformando o invisível em tangível. O que você cultiva em segredo, com reverência e fé, é o que florescerá em sua vida pública como um testemunho silencioso do trabalho feito na quietude. Prática de encerramento e legado. Deite-se com a gratidão no coração, sentindo a paz que transcende todo o entendimento. Inspire profundamente, permitindo que a luz divina preencha cada célula do seu ser. Ao expirar, libere qualquer resquício de dúvida ou preocupação, entregando-os ao cuidado de Deus. Agora, visualize-se daqui a 1 ano vivendo a plenitude do propósito que você semeou. Veja os frutos, sinta a alegria, a clareza e a disciplina que se tornaram parte inesperável de quem você é. Em seguida, com a mão sobre o coração, repita com convicção: eu sou a manifestação da fé que cultivo na noite. Minha vida é um reflexo do que Deus semeia em mim. Lembre-se do ensinamento bíblico: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Permita que esta verdade ancore sua alma, sabendo que o Criador trabalha em seu favor enquanto você descansa. Não há necessidade de anunciar seus planos ao mundo. O fruto falará por si. Se esta jornada de reflexão cuidou de suas noites e acendeu uma nova direção em seu coração, considere deixar seu apoio. É a forma mais genuína de sabermos que este conteúdo deve ser produzido e compartilhado, alcançando mais corações que buscam essa mesma profundidade e transformação. Gostaria de ler sua percepção sincera sobre este ponto nos comentários. Muitas vezes, a clareza mais profunda e os maiores insights nascem do ato simples e poderoso de escrever o que sentimos e pensamos, organizando as ideias em palavras e externalizando-as. Curta este vídeo, aqui você sempre encontrará um trilho de fé e mentalidade noite após noite, para fortalecer sua mente, corpo e alma, e guiá-lo em sua jornada. Antes de fechar os olhos, deixe-me abençoar sua noite com uma curta oração poderosa. Pai, sela no coração desta pessoa tudo o que foi semeado. Que a tua paz guarde seus pensamentos e emoções. Dá-lhe direção clara ao despertar, graça para cumprir o primeiro passo com ousadia e favor para ver o fruto no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Agora durma. Silenciosamente algo já se move a seu favor nos bastidores do universo. O céu trabalha incansavelmente enquanto você descansa. Você ouvirá ao dormir e não contará a ninguém. E quando o amanhecer trouxer a luz, você saberá exatamente o que fazer, com clareza e convicção. A colheita falará por si.